Segundo investigações da União Europeia, peças americanas foram encontradas em mísseis norte-coreanos que estão sendo utilizados pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. Parece confuso, né? Mas eu vou te explicar. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, segundo algumas investigações feitas pelo Centro de Pesquisa de Armamentos, que é uma organização financiada pela União Europeia, algumas peças originadas de países ocidentais foram encontradas em mísseis enviados pelo regime norte-coreano de Kim Jong-un para a Rússia de Vladimir Putin. Olha só o que diz essa pesquisa. 290 componentes ou peças eram de origem estrangeira. Quase todas essas peças ligadas ao sistema de navegação desses mísseis, que é a parte eletrônica mais sofisticada. Ou seja, aqueles componentes dos mísseis menos avançados tecnologicamente são produzidos pela própria Coreia do Norte ou pela Rússia. Mas aqueles componentes que envolvem uma tecnologia maior, aí eles são importados. São importados de onde? Dos Estados Unidos ou de países da Europa Ocidental. Olha o percentual aqui, ó, em relação à origem dessas peças. 75% de origem americana, 16% de origem europeia. Quase 100%, mais de 90%, vai dar 91% aqui, né? E apenas 9% originado de outros países da Ásia. O texto complementa: não é especificada a proporção de material norte-coreano ou russo, mas usualmente esses materiais de origem russa ou norte-coreana estariam ligados à parte menos tecnológica, como eu mencionei há instantes. Afinal de contas, nenhum dos dois países produz chips avançados. E aí, pessoal, essa constatação nos permite chegar a algumas conclusões. A primeira delas é a de que o encontro entre o Putin e o Kim Jong-un em setembro do ano passado teve sim como intuito o estabelecimento de acordos para o fornecimento de armas da Coreia do Norte para a Rússia, utilizar na guerra contra a Ucrânia. E também mostra uma outra coisa importante, que as sanções que vêm sendo impostas tanto contra a Coreia do Norte como também contra a Rússia não têm sido suficientes para impedir o desenvolvimento de armas por esses países. Ontem eu gravei um vídeo falando que mesmo com as sanções, a Rússia conseguiu se manter economicamente. Teve gente que achou ruim, achou que eu estava defendendo a Rússia, mas os dados nem são meus, pessoal, são dados do FMI. Eu acho que o FMI é uma instituição insuspeita, né? Acho que o FMI não iria querer puxar sardinha para a Rússia. Mas enfim, em relação à Coreia do Norte, por exemplo, existem pesadas sanções que são feitas, são impostas pelo mundo ocidental desde 2006. Lembrando que as sanções tornaram-se mais rigorosas em 2006, porque em 2006 a Coreia do Norte detonou sua primeira bomba nuclear. Mas sanções contra a Coreia do Norte existem desde os anos 50, desde que a Coreia do Norte entrou em guerra contra a Coreia do Sul. Como que a Coreia do Norte contorna essas sanções? Realizando comércio com outros países aliados, principalmente com a própria Rússia e com a China. E de vez em quando dando um jeitinho também de contrabandear produtos vindos da Europa, dos Estados Unidos. Ou seja, pessoal, olha isso aqui. O fato de usarem chips e outros equipamentos eletrônicos em suas armas demonstra o que já se sabe. Há formas de triangular, ou seja, driblar o envio de produtos por meio de países amigos ligados a terceiros. Mesmo a economia russa, sob o regime mais duro de sanções hoje no mundo, lembrando que hoje, sexta-feira, os Estados Unidos aprovaram um novo pacote de sanções contra a Rússia, hein? Mesmo a Rússia segue com sua produção de mísseis de cruzeiro e outras armas sofisticadas que não prescindem de chips avançados. Ou seja, as sanções, por mais que possam trazer algum impacto, elas não impedem a comercialização de qualquer que seja o produto. Inclusive, nesse caso, peças eletrônicas sofisticadas para serem usadas na produção de armas. E aí, quando se fala, em contrabando, em tráfico de componentes para usar nessas armas pelos russos e pelos norte-coreanos, automaticamente nos vem à mente a imagem daqueles mafiosos, homens com cara de mal. Automaticamente, eu acho que você, assim como eu, pensa nesse estereótipo, naquele criminoso, naquele bandido traficante. Mas eis que nos deparamos com uma figura como essa aí. Uma mulher jovem, bonita, rosto angelical, aparentemente não faz mal para ninguém.
essa moça está ligada ao fornecimento desses componentes para a Rússia e para a Coreia do Norte. Influenciadora confessa ter enviado dos Estados Unidos 34 milhões de reais em peças de mísseis para auxiliar a Rússia na guerra. A influenciadora, que tem origem russa, mas nasceu no Canadá, Kristina Puzireva, atraiu a atenção da mídia internacional ao admitir participação em um esquema no qual enviou milhões de dólares em produtos eletrônicos para a Rússia, dos Estados Unidos para a Rússia, destinado ao uso em mísseis e drones. Apesar de sua presença inicial nas redes sociais, compartilhando viagens, moda e rotina, a confissão de seu envolvimento no mencionado esquema trouxe à tona uma faceta surpreendente de sua vida. Então tá aí, a título de exemplo, alguém envolvido nessas transações ilegais, o que comprova também que as sanções impostas pelo mundo ocidental contra esses países tidos como inimigos não funcionam 100%, elas são falhas. Lembrando que essa moça foi presa no final do ano passado em Nova York. Então, em algum momento aí ela vacilou, né? Não sei o que ela estava fazendo nos Estados Unidos, já que ela, inclusive agora, já confessou ter participação direta no envio desses componentes lá para a Rússia. E aí, em todo esse contexto, aparece um outro país que certamente não gostou nada dessas conclusões obtidas por esse Instituto de Pesquisa da Europa, que é a Coreia do Sul. Dá uma olhada. Ucrânia é local de testes para mísseis norte-coreanos, diz Coreia do Sul. Por que Coreia do Sul não gostou nada disso, pessoal? A Coreia do Sul está tecnicamente em guerra com a Coreia do Norte desde a década de 50. São inimigos históricos. Só para esclarecer, entre 1950 e 1953, houve a chamada Guerra das Coreias. Em 1953, não houve o fim da guerra, o que houve foi um cessar-fogo, sequer teve a assinatura de um acordo de paz. Então, tecnicamente, é como se os dois países estivessem em guerra desde então, apesar de que, desde 1953, não ocorreram mais confrontos armados. Porém, a tensão existe a todo instante. Nos últimos anos, nas últimas 7 décadas, ambos os países fortaleceram drasticamente o seu arsenal bélico, o seu arsenal de guerra, para se preparar para uma eventual guerra, que pode, inclusive, eclodir a qualquer instante. Beleza? Olha o que disse aí o representante sul-coreano. O embaixador da Coreia do Sul disse que o uso de mísseis norte-coreanos pela Rússia deu a Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, valiosas observações técnicas e militares sobre suas armas. Complementando, ao exportar mísseis para a Rússia, a DPRK é a sigla para República Democrática da Coreia do Norte. Sim, esse é o nome oficial da Coreia do Norte. A Coreia do Norte usa a Ucrânia como um local de testes para seus mísseis com capacidade nuclear, disse o sul-coreano Hwang Jung-kook. Alguns especialistas, ele continuou dizendo, avaliam que os mísseis disparados contra a Ucrânia são KN-23S, que, segundo a Coreia do Norte, podem entregar ogivas nucleares. Disse ele, acrescentando que um deles voou 460 quilômetros, distância semelhante à de um local de lançamento norte-coreano até a cidade sul-coreana de Pulsan. Essa cidade aqui na Coreia do Sul é a segunda maior cidade da Coreia do Sul, atrás apenas da capital, e fica no extremo sul da Coreia do Sul. Ou seja, esses mísseis norte-coreanos usados pela Rússia são capazes, portanto, de atingir qualquer localidade da Coreia do Sul. O que isso quer dizer, então? Que a Coreia do Sul está diante de uma ameaça à sua integridade territorial. Isso, logicamente, desperta toda a atenção e preocupação por parte das autoridades da Coreia do Sul. E aí você talvez pense, né? Poxa, esses norte-coreanos são covardes, hein? Estão testando mísseis que podem ser usados contra a Coreia do Sul na guerra da Ucrânia. Pois é, pessoal, quem dera se fosse só a Coreia do Norte que fizesse esse tipo de teste, né? Olha a manchete aqui, ó, do ano passado, declaração feita por uma própria funcionária do governo dos Estados Unidos. Ucrânia é o quê? Laboratório para a indústria militar dos Estados Unidos, diz Pentágono. Segundo funcionário do Pentágono, o conflito na Ucrânia tem servido como laboratório para testes da indústria militar dos Estados Unidos. Então, em toda guerra, vai sempre ter alguém vendendo armas
e utilizando a guerra para melhorar sua tecnologia, enquanto outros morrem, enquanto outros sofrem com a guerra. Infelizmente, é assim desde que o mundo é mundo. E quem mais faz isso ao longo da história? Estados Unidos da América. Logicamente que eu não quero, com essa fala, me colocar como alguém que defende ou como alguém que é contrário a esse ou aquele país. Eu estou expondo a vocês os fatos. E aí vocês chegam à conclusão e me contam o que acham disso. Dá uma olhada no que ela disse, essa moça aí, ó. Obviamente, a Ucrânia é um laboratório de aprendizagem para inovação militar. Acho que todos nós já vimos muitos exemplos, declarou a alta funcionária do Pentágono. Carlin ainda afirmou que os Estados Unidos utilizaram outras guerras para aprimorar a indústria bélica do país. Ou seja, aquilo que os Estados Unidos sempre fizeram, a Coreia do Norte também está fazendo. E aí, eu quero saber sua opinião sobre tudo isso que eu te falei. Escreve aí para mim nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e se quiser e puder, dá aquela força também para o canal. Chave Pix está aqui ó, na descrição do vídeo. Te espero no próximo. Um forte abraço e até. Valeu!